seja louvado. Que alegria poder estar com vocês aqui hoje. Que alegria. Eu fiquei muito feliz, para variar, né? Eu sempre fico muito feliz quando o Lore me convida para pregar para vocês. E fiquei muito feliz dessa vez também. Mas fiquei ainda mais feliz porque percebi que, apesar de eu já ter pregado várias vezes nos cultos da galera, a menos que eu esteja enganado, essa é a primeira vez que eu prego no GT. Então, uma data especial. E eu fiquei triplamente feliz, porque, por causa do tema que o Lore me pediu que eu abordasse com vocês hoje. Ele pediu que eu falasse com vocês sobre evangelismo. E sobre isso que a gente vai falar hoje. No entanto, eu não vou fazer aqui uma ministração sobre técnicas de evangelismo. Se você está esperando isso, já vou dizer, não é disso que eu vou falar. Até porque, sendo muito sincero, eu não acredito muito em técnicas de evangelismo. Técnicas servem para algumas coisas. Por exemplo, você aprende a andar de bicicleta. Quantos aqui sabem andar de bicicleta? Vamos ver. Ok, obrigado. Isso é uma técnica. Alguém chega, te explica, você aprende, não é? Você desenvolve. Falar de Jesus é muito mais do que isso. Não é uma técnica apenas. Evangelizar, falar de Jesus, é uma coisa que tem que brotar de dentro da gente. Vocês entendem isso? Então é muito mais do que alguma coisa que a gente possa simplesmente aprender, não é? Então hoje, gente, eu gostaria de falar com vocês, como eu disse, não sobre como fazer evangelismo, mas eu queria falar sobre aquilo que está na base da atitude daquela pessoa que não pode deixar de falar em Jesus. É isso, porque evangelismo é isso. Evangelismo é quando você não consegue deixar de falar de Jesus. Você precisa falar de Jesus o tempo todo. É isso que é evangelismo. Então vamos ver o que é que faz com que a gente esteja nesse lugar. O que é que faz com que a gente esteja numa condição em que nós simplesmente não podemos deixar de falar de Jesus. Eu quero ver isso com vocês com base no versículo que está em Atos, capítulo 4, versículo 20. Você trouxe sua Bíblia, você já pode procurar aí, localizar esse versículo comigo. Versículo 20. Diz assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Que versículo é esse? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Deixa eu te dar o contexto dessa declaração. Quem está falando aqui é Pedro. Pedro e João, vocês vão encontrar isso no comecinho do capítulo 3 do livro de Atos. Pedro e João haviam subido até o templo ali em Jerusalém, na hora nona, às 3 horas da tarde, o horário em que se fazia ali a oração vespertina, o horário em que o sacrifício da tarde era oferecido ao Senhor. Os dois apóstolos subiram até o templo para orar e também para evangelizar, porque ali eles pregavam diariamente a palavra do Senhor. Quando eles estão chegando no templo, numa das portas de entrada do templo, uma porta chamada Porta Formosa, havia um homem aleijado desde o seu nascimento, não podia andar e ele vivia ali pedindo esmolas para quem passava. E quando Pedro e João se aproximam, aquele homem pede a eles uma esmola, e Pedro olha para aquele homem e diz para ele assim: olha para a gente. E o homem olha para eles, esperando receber alguma coisa de Pedro. Aí Pedro, olhando para aquele homem, diz, cheio do Espírito Santo como ele estava, ele diz: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem, aleijado de nascença, que nunca havia andado, ficou de pé, começou a pular e foi totalmente curado. Diante daquilo, todo mundo ficou espantado. Pedro imediatamente começa a pregar para a multidão que se juntou ali, e por causa dessa pregação, daquele sinal que foi operado ali, o número de discípulos cresceu. O texto vai dizer ali no capítulo 4, versículo 4, que o número de pessoas que passaram a crer
eles tinham feito todo o esforço para calar a boca de Jesus, não é? Inclusive preparando ali a prisão e a morte de Jesus, as autoridades fizeram isso, mas agora esses homens continuam falando acerca de Jesus, isso perturba as autoridades, e aí Pedro e João são levados presos. Bom, depois de serem levados presos, aqueles homens, as autoridades judaicas ficam se perguntando, mas o que é que nós vamos fazer? Nós não podemos simplesmente castigá-los, porque toda Jerusalém viu que eles operaram ali um sinal impressionante, um homem que não sabia andar, que nunca andou, está agora perfeitamente curado, ninguém pode negar isso. E aí um deles diz assim, não, nós vamos fazer assim, nós vamos apenas dar uma prensa nesses dois e dizer para eles, olha, nunca mais falem acerca desse Jesus para mais ninguém. E aí Pedro, quando eles dizem isso para Pedro e João, Pedro olha para esses homens e responde para eles dizendo assim, me digam vocês o que vocês acham certo, obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Esse foi o contexto então dessa frase, essa foi a resposta que esses homens, Pedro e João, deram àquelas autoridades que os estavam ameaçando naquele momento. Meus queridos, quando eu leio esse texto, eu me pergunto, de onde vem esse zelo? De onde vem esse ardor? De onde vem essa necessidade de falar sobre Jesus, de anunciar a boa notícia, de anunciar o Evangelho? De onde vem isso? Num contexto em que as próprias autoridades estão dizendo, calem a boca, não falem mais nesse nome, e eles dizem, nós não podemos calar a boca, nós não podemos deixar de falar acerca desse Jesus. De onde vem isso? A única resposta que eu encontro é a seguinte, esse zelo, essa paixão, esse amor, vem de um encontro com a radicalidade da nossa fé. Quero chamar a atenção de vocês para essa expressão que eu estou usando. Um encontro com a radicalidade da nossa fé. O que significa radicalidade? Radicalidade, nós estamos muito habituados a ouvir a expressão radical, radicalismo, né? O radical seria o extremista no vocabulário que as pessoas usam hoje em dia. Mas quando nós estamos falando aqui de radical e de radicalidade, não estamos falando de extremismo. Radical tem a ver com raiz. A origem da palavra é essa. Radical é aquilo que na verdade está ligado às raízes, às suas raízes. E quando nós falamos de radicalidade, nós estamos falando de alguma coisa que nos toma pelas raízes e muda completamente a nossa vida. É disso que se trata. Pensem numa árvore comigo agora. A árvore está ali, plantada no chão, você pode chegar na árvore e fazer algumas coisas nas suas folhas ou nos seus galhos, você pode mexer, você pode podar, você pode fazer uma série de coisas ali, mas tudo isso é exterior àquela árvore. Aquilo que está dentro daquela árvore, aquilo que faz aquela árvore de fato ser árvore, não é o que vem de fora, é aquilo que vem das suas raízes. É por conta das suas raízes, é por causa das suas raízes que a árvore é a árvore que é. Quando nós falamos de um encontro com a radicalidade da nossa fé, nós estamos falando acerca disso. Alguma coisa que pega você, imagine que você seja uma árvore, pois bem, você não vai ser mexido, afetado apenas por fora, nos seus galhos, nos seus ramos, nas suas folhas, não, trata-se de alguma coisa que vem lá das raízes e mexe com você inteiro, mexe com a totalidade da sua vida. Meus queridos, a experiência da fé, segundo o Evangelho, é uma experiência radical, porque a experiência da fé é o quê? É o arrependimento, não é? A conversão, deixar os antigos caminhos e passar a seguir o Senhor, é um novo nascimento. Você estava morto nos seus pecados e agora você está vivo para Deus, porque Deus te deu uma nova vida. Ora, uma experiência como essa não é uma experiência externa, não é uma experiência de ser simplesmente tocado na superfície da sua vida, nas folhas da sua vida, não, é uma experiência que vem a partir das suas raízes, é uma experiência radical, é uma experiência que captura a sua vida de uma vez por todas e para sempre.
cristão é experimentar a radicalidade da nossa fé. Isso daqui já nos faz perceber algumas coisas importantes. Fé cristã não é mera tradição de família. De repente você nasceu numa família cristã, evangélica, que vem à igreja, não é? Se nessa comunidade ou em outra, não sei, mas você vem de uma família que já conhece o Senhor e ama o Senhor, você nasceu ali, mas eu quero que você entenda uma coisa: a fé cristã não é mera tradição de família. Então você não pode dizer, sim, eu sou cristão, porque, sabe, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, são cristãos, são evangélicos. Não se trata disso. A fé cristã, graças a Deus pela fé da sua família, graças a Deus pela fé dos seus bisavós, avós, dos seus pais, dos seus parentes, mas não se trata disso. A fé cristã não é uma tradição de família. Ela, para ser verdadeira, tem que ser uma experiência pessoal, ela tem que ser uma experiência radical. Outra coisa que a fé cristã não é, a fé cristã não é apenas um departamento na nossa vida. Entendem quando eu falo de departamento? Um departamento, né? Uma área da nossa vida. O que é esse negócio de igreja para você? É um lugar bacana, eu vou lá de domingo, a gente tem um culto legal, animado, tem gente bacana que eu conheço, depois a gente come hambúrguer, é uma coisa bacana, lá no domingo, né? É um departamento da sua vida. De domingo você é cristão. E uma vez por mês quando tem o GT, porque aí você vem no sábado também, né? Nesses dias você é cristão. Mas nos outros dias da semana, nos outros dias do mês, a fé cristã não impacta a sua vida, a fé cristã não faz diferença na sua vida, meu querido, minha querida, abra os olhos para isso. A fé cristã não pode ser apenas um departamento na sua vida, ela tem que tomar conta por completo da sua vida. E aí a gente chega naquilo que de fato é a fé cristã. A fé cristã nos envolve totalmente, integralmente. A fé cristã é uma mudança completa de perspectiva. Em outras palavras, é uma mudança do lugar a partir do qual nós olhamos a vida. Quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a olhar tudo na nossa vida a partir do ponto de vista cristão, a partir do ponto de vista de Deus. A totalidade da nossa vida é revolucionada quando nós de fato nos tornamos cristãos. Trata-se, portanto, de alguma coisa radical. Dá uma olhada comigo em Atos capítulo 4, versículo 12. Nesse mesmo contexto aqui, agora Pedro e João estão falando ali para as autoridades judaicas, estão explicando por que eles agiram da maneira como agiram. Nós lemos aqui, Pedro diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Meus queridos, isso é radicalidade. Não há nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Essa radicalidade da nossa fé tem tudo a ver com o caráter desafiador da nossa mensagem. Vocês entendem isso? A nossa mensagem é desafiadora. Existem quantas religiões no mundo? Sei lá, provavelmente milhares. Mas a fé cristã vai dizer o seguinte: não há nenhum outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. É o único nome, é apenas por Ele, é apenas através dEle. Nossa, mas você está sendo muito exclusivo, não é verdade? Sim, porque a fé cristã é exclusiva. Há uma exclusividade na fé cristã, gente, que incomoda muito hoje em dia, porque hoje em dia as pessoas não gostam de confronto. Hoje em dia as pessoas não gostam que alguém chegue e diga: olha, o único caminho certo é este aqui no qual eu estou. As pessoas não gostam disso. As pessoas dizem que isso não é bacana, não é legal, não é educado. Mas esses homens aqui, Pedro e João, eles não estavam preocupados com o que era bacana, com o que era legal, eles não estavam preocupados com o que era educado, eles estavam preocupados com a verdade. Então entenda isso, meu querido, minha querida, há uma urgência aqui,
Porque enquanto a gente não diz para aquele que está no caminho errado, você está no caminho errado, ele está indo educadamente para o inferno. Vocês entendem isso? Está indo para o inferno no caminho errado. E nós ficamos com medo de dizer para ele isso. Mas qual é a nossa convicção? Você realmente acredita que não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus? Porque se você de fato acredita nisso, então você vai empenhar sua vida para que outras pessoas saibam que Jesus é o único que pode nos salvar. Se você de fato acredita nisso, você vai empenhar sua vida para que outras pessoas que estão em caminhos falsos, saiam desses caminhos falsos e venham para o único caminho verdadeiro. E o único caminho verdadeiro é a fé em Jesus Cristo, conforme ela nos é apresentada na palavra de Deus. A gente não pode abrir mão desse caráter de exclusividade que há na nossa pregação, na pregação do Evangelho, porque faz parte da radicalidade da nossa fé. Eu já falei várias vezes, vou contar de novo. Quando eu me converti, eu estava prestes a completar 12 anos de idade. Quantos aqui têm 11 ou 12 anos de idade? Deixa eu fazer uma pesquisa. Tem alguém ou não? Algumas pessoas aqui, ok. Tem mais aqui também? Alguém? Ok, legal, obrigado. Eu me converti com essa idade. Foi em janeiro, eu fiz 12 anos de idade em março de 78. Faltavam menos de 3 meses para eu completar 12 anos de idade. E, gente, foi um encontro com a radicalidade da fé. A fé cristã mudou minha vida. Eu não gostava da igreja, eu achava a igreja o lugar mais chato do mundo. Eu só ia porque minha prima que tinha se convertido, ela era mais velha que eu, ela insistia, levava eu e minha irmã, mas eu não gostava. Mas um dia eu fui, e Deus falou comigo, o Espírito Santo me capturou, mudou meu coração, e aí eu não queria sair mais da igreja. Aí meus pais é que ficavam preocupados, porque o Rui agora não saía mais da igreja, queria estar em todo culto. Era reunião de oração terça-feira, eu estava lá, era culto de estudo bíblico quarta-feira à noite, eu estava lá, domingo eu ia para a igreja, na escola dominical de manhã, ia à tarde fazer evangelismo com os jovens da igreja, ficava direto para o culto, voltava para casa só depois do culto da noite, e comecei a pregar o evangelho, na escola. Eu estudei minha vida inteira ali num colégio no centro de Osasco, uma escola estadual chamada Professor José Liberati, não sei quem conhece aqui, né? Tem até hoje, eu estudei minha vida inteira ali. E quando o evangelho transformou minha vida, eu peguei e meti minha Bíblia dentro da minha mochila e comecei a levar minha Bíblia para a escola, e na hora do intervalo eu pegava minha Bíblia, abria no pátio e começava a ler. E aí chegava gente, vinha ouvir, eu começava a ler, eu começava a falar, e um dia, depois de algumas semanas ou meses, não lembro mais agora, mas eu já vinha fazendo isso há algum tempo. Vem lá a direção da escola, o responsável, um dos responsáveis vem e me pega e fala: Rui, a diretora quer falar com você. Me levou para a diretoria, né? Fui para a diretoria, não por molecagem, nem por nada disso, fui para a diretoria porque estava pregando o evangelho no pátio da escola. E aí me fizeram mostrar a Bíblia que eu estava usando. Que Bíblia que você está usando aí? Eu pensei, bom, eu mostrei minha Bíblia, né? E, enfim, não fizeram nada comigo, não me puniram. Eu lembro só de um homem que falou para mim assim, um secretário da escola me disse assim: para com isso, você está perdendo seu tempo, né? As pessoas não estão nem querendo saber disso que você está falando, vai fazer outra coisa mais perto da sua idade, né? Eu ouvi aquilo com educação, mas saindo dali, falei: quer saber de uma coisa? Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E continuei. Quando eu podia, abria a Bíblia, ou então só repetia textos que eu já sabia de cor, mas eu falava do Senhor. Por quê? A mensagem do Evangelho mudou a minha vida. Eu olhava aquelas pessoas, adultos, crianças e adolescentes da minha idade, e eu dizia: esse pessoal está perdido, eles precisam de salvação, eles precisam do Evangelho. Esse senso de urgência me consumia. Queridos, se a gente de fato crê na palavra na qual nós dizemos acreditar, esse senso de urgência precisa começar a queimar dentro de nós, porque não é brincadeira. As pessoas com quem a gente convive, que não conhecem o Senhor, estão indo para o inferno.
elas estão separadas de Deus, elas estão mortas nos seus pecados, e somente o Evangelho, somente o Senhor Jesus Cristo pode alcançar essas pessoas e pode transformar a vida delas. Eu vejo hoje os jovens, eu trabalho com jovens, né, na universidade, estou perto de jovens o tempo todo. Hoje eu vejo os jovens buscando radicalidade em lugares errados. Porque deixa eu contar uma coisa importante para vocês. Todo jovem, não importa a idade, ele pode ter 10 anos, 12 anos, 15 anos, 18 anos, 25 anos, não interessa. Todo jovem quer ser radical. Todo jovem quer ter uma verdade pela qual lutar. Todo jovem quer isso. Parece que faz parte da natureza da pessoa jovem, essa coisa de abraçar alguma verdade, alguma causa e comprometer a vida com isso. O triste é que eu tenho visto jovens comprometendo suas vidas com a mentira, comprometendo suas vidas com o engano, comprometendo suas vidas com causas falsas. Quando na verdade nós temos aquela verdade que merece toda a nossa dedicação, nós temos aquela verdade que merece todo o nosso compromisso, e essa verdade é a verdade do Evangelho. Portanto, em nome de Jesus, se você ainda não se comprometeu com essa verdade, se ela ainda não queima dentro de você, hoje é o dia disso mudar na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Vocês estão aqui ainda ou foram passear? Dá um sinal então, por favor. Estão aqui, né? Ok, obrigado. Porque nós vimos aqui a primeira parte, por assim dizer, desse versículo, né? Pedro diz, não podemos deixar de falar. Eles foram tão transformados. Alguma coisa ali na convivência com Jesus e na morte e ressurreição de Jesus transformou aqueles homens de tal maneira que eles já não podiam simplesmente deixar de falar do que eles tinham visto e ouvido. Mas a parte final do versículo vai dizer, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a dimensão da experiência que está envolvida nisso. O primeiro ponto que eu destaquei para vocês, não podemos deixar de falar, ele só faz sentido porque esses homens tiveram essa experiência. Essa experiência aconteceu com eles. Essa experiência transformou a vida deles. A maioria das religiões não sabe o que é isso. A maioria das religiões não sabe o que é uma experiência que transforma a nossa vida. Alguém é de uma religião qualquer, por tradição de família, ou então porque achou bacana aquela religião, achou ela descolada e começou a seguir aquilo lá. Mas notem uma coisa, meus queridos, nada disso tem qualquer coisa a ver com a fé cristã. Fé cristã não é isso. Fé cristã não é uma religião, entre aspas, que a gente escolhe porque é bacana, porque é descolada. Eu já disse, fé cristã não é mera tradição de família. Como é que a gente pode definir o que é ser cristão? Voltando àquele texto de Atos capítulo 4, versículo 12, que eu já li há pouco com vocês, né? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome, pelo qual devamos ser salvos. O que é ser cristão? Ser cristão é ser salvo, é isso. Não se trata apenas de receber informações sobre Jesus, não se trata apenas de deixar de frequentar um tipo de religião e ir para outra, não se trata apenas disso, se trata de ser salvo, se trata de uma experiência de salvação. Por isso a pregação dos apóstolos não era apenas dizer para a turma, creiam aí em algumas coisas sobre Jesus, não. A pregação dos apóstolos era muito mais exigente. Dá uma olhada comigo em Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19, diz assim, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. A tradução mais antiga diz, convertam-se.
Converter-se é fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. É se voltar. Você estava indo numa direção e virou para outra. Arrependam-se e convertam-se, para que os seus pecados sejam cancelados. Notem aqui, é muito importante isso. Notem aqui que a fé cristã é uma experiência, não é uma ideia, não é um programa, não é um código de moralidade. A fé cristã é uma experiência. E ela é uma experiência que deve e só pode ser vivida individualmente. Ninguém pode se converter por você. Ninguém pode se arrepender por você dos seus pecados. Só você pode fazer isso. A fé cristã é de tal natureza que o fato de você ter um bisavô cristão, avô cristão, pai cristão, e você nasce na família, você não nasce cristão. Não nasce. Isso aí serve para peixe, né? Filho de peixe, peixinho é. Mas não serve para cristão. Filho de cristão não é cristãozinho. Filho de cristão precisa se tornar cristão. E como é que o filho de cristão se torna cristão? Se arrependendo dos seus pecados. Dizendo, Deus, até agora eu vivi para fazer a minha vontade, eu estava indo nesse caminho e hoje eu vejo que esse caminho era errado. Agora, Senhor, eu me converto, eu não vou mais para lá, eu vou andar agora na direção do Senhor, eu vou fazer agora a tua vontade, eu quero viver para o Senhor e não mais viver para mim mesmo. Fé cristã é uma experiência que você precisa ter individualmente. Ninguém é salvo a menos que se reconheça em perigo. Faz sentido isso que eu estou falando, sim ou não? Faz, é óbvio, né? Porque, imagina comigo, o sujeito está brincando na praia, num canto da praia lá longe, e ninguém avisou a pessoa que a maré costuma subir no final da tarde, e num determinado momento a maré pode isolar aquele canto da praia, e se você ainda estiver lá, você pode ficar ilhado ali, ou pior, aquele canto pode até ser alagado e você pode morrer. Ninguém te avisou disso. Então você está lá naquele canto da praia, brincando, sossegado, aproveitando a água, a areia, que alegria, só que a maré está subindo e você não está notando isso. Para ser salvo, você tem que perceber que você está em perigo. Somente a pessoa que está em perigo vai buscar salvação. Entendem isso? Você precisa perceber que no seu caso, o perigo, eu estou falando aqui, imaginando entre vocês pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. E talvez seja mais comum do que a gente imagina. Você pode até estar todo domingo na galera, mas de repente você ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu quero que você saiba que no seu caso, o perigo é o perigo da condenação. Você quer dizer o que com isso, Rui? Que se eu morrer agora, sem ter entregado minha vida a Jesus, eu vou para o inferno? É exatamente isso que eu estou dizendo. Aliás, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que garante isso. Agora, quando você percebe o perigo que você corre, então você corre para aquele único que pode te salvar. Quando você ouve a mensagem do Evangelho e dá crédito a ela, você entende, eu estou aqui numa situação terrível, eu não sabia que a maré podia subir e me afogar, mas agora eu estou vendo isso, eu vejo que eu estou debaixo de condenação por causa dos meus pecados, mas a palavra de Deus me diz que Jesus pode me salvar, então eu saio correndo na direção de Jesus agora, porque agora eu acredito que Ele, e somente Ele, pode me salvar. E você vai para o Senhor, e o Senhor te salva, o Senhor te recebe, o Senhor te aceita. Sabe essa história de aceitar Jesus? Você já aceitou Jesus? Meu querido, não é você que aceita Jesus, é Jesus que te aceita. Quando você percebe que somente Ele pode te salvar, você corre para Ele dizendo, Senhor, me aceita, porque eu não quero ser condenado. E o Senhor abre os braços para você, o Senhor te acolhe, e a partir desse momento, eu te digo com a autoridade da palavra de Deus, o Senhor nunca mais vai soltar a sua vida, o Senhor nunca mais vai abandonar você. Amém? O Evangelho nos confronta com o nosso pecado, para que a gente possa encontrar o único Salvador possível, o Senhor Jesus.
E quando a gente se arrepende e se converte, a gente experimenta um novo nascimento. Você estava morto no seu pecado, agora você voltou a viver. É isso que explica o que aconteceu comigo aos 12 anos de idade. O que é que mudou na igreja, que eu não gostava de ir e passei a gostar? Não mudou nada na igreja. Os irmãos, o prédio, os hinos, era tudo a mesma coisa. Quem mudou fui eu. A mudança foi dentro de mim. Eu estava morto, eu estava insensível para Deus, mas a partir do momento que eu me converti, o Senhor me fez nascer de novo, Ele me regenerou, Ele me deu um novo nascimento. Não só isso, Ele me justificou. Ele disse assim: Rui, os teus pecados estão perdoados. Eu olho para você e não vejo mais os seus pecados, Rui. Eu olho para você e vejo a justiça do meu filho. Então eu te aceito, porque para mim agora você é justo, como meu filho é justo também. É isso que acontece quando a gente se converte. E aí eu pergunto para você: você já teve essa experiência? Você já se viu como um pecador que precisa de salvação? E a partir dessa convicção, a partir do momento em que você se vê como um pecador que precisa de salvação, você teve a experiência de ser liberto e transformado pelo amor de Deus? Você conhece esse alívio de não ter que carregar mais os seus pecados? Você conhece isso? Porque, meu querido, minha querida, como é que você vai evangelizar se você mesmo ainda não conhece essa verdade? Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Paulo escreve assim para a igreja lá na cidade de Colossos: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Eu vou repetir a leitura desse versículo, peço que ele fique na tela um pouco, porque eu quero explicar ele para vocês. Diz aqui: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne. O que é que Paulo está querendo dizer aqui com incircuncisão? Circuncisão era o sinal da aliança que todo judeu carregava, o sinal da aliança que ele tinha com Deus. E aqueles homens lá de Colossos, eles não eram judeus, eles eram pagãos, viviam longe de Deus, não conheciam o Senhor. Então quando Paulo diz aqui a incircuncisão da sua carne, ele está dizendo: vocês não tinham aliança com Deus, vocês viviam longe de Deus. Pois bem, nessa situação, quando vocês estavam assim, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E aqui vem essa imagem fortíssima, gente, vejam isso. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças. O que são essas ordenanças? Mandamentos que nós quebramos. Mandamentos da lei de Deus que nós desobedecemos. A coisa aqui é mais ou menos a seguinte: é como se cada mandamento da lei de Deus que você quebrou, virasse ali um escrito de dívida contra você. Já ouviu falar em nota promissória? Sabe o que é uma nota promissória? Sabe, né? É aquela dívida, alguém assina um papel dizendo: eu devo tanto para o banco X, né? Pois bem, cada vez que eu e você quebramos um mandamento do Senhor, é como se tivesse saído ali uma nota promissória nossa, dizendo: estou em dívida com o banco, estou devendo. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Que coisa maravilhosa. Ele diz o seguinte: na cruz, Deus reuniu todas as notas promissórias, todos os escritos de dívida, todas as comprovações de que nós devíamos para Deus, de que nós havíamos quebrado os mandamentos. Ele reuniu tudo isso e cravou tudo isso na cruz. Onde é que estão as provas da minha dívida? Elas não existem mais, porque Jesus as levou todas e elas foram cravadas ali na cruz do Calvário. Eu estou livre, eu estou perdoado, eu não devo mais coisa nenhuma. Por isso o versículo termina dizendo que ele pegou a escrita de dívida que nos era contrária, removeu, pregando-a na cruz. No ano que eu me converti,
eu li, foi um dos primeiros livros cristãos que eu li na minha vida. Pode tirar o texto da tela se quiser, já, obrigado. Esse livro se chamava O Peregrino. Foi escrito por um inglês que viveu no século XVII, um homem chamado John Bunyan. Esse livro pode ser comprado hoje em qualquer livraria, tem muitas edições dele. O Peregrino é um livro maravilhoso, é uma alegoria. É a história de um homem que sai da cidade do pecado, com uma mochila nas costas, e vai fazer uma viagem querendo chegar na cidade de Deus. E no meio do caminho ele vai ter uma série de aventuras, ele vai encontrar seres os mais estranhos, situações as mais estranhas, mas ali tudo, na verdade, é a alegoria da nossa experiência como cristãos, né? Então tem um momento em que ele vai ter que enfrentar tentações, demônios, e tudo isso está representado ali como assim, uma coisa cá entre nós melhor do que as Crônicas de Nárnia e o Senhor dos Anéis, né? E é uma leitura maravilhosa. Quem não leu O Peregrino deveria comprar nessa semana mesmo e ler. Mas eu nunca vou me esquecer de uma cena desse livro, dessa narrativa. Aquele homem, ele vinha andando na estrada já por muito tempo com uma mochila pesada nas costas, e aquilo atrasava a caminhada dele. Mas num determinado momento ele chega num lugar, e nesse lugar ele vê a cruz. Ele vê a cruz de Jesus ali naquele lugar, e naquele lugar ele se ajoelha. E é um momento, simbolicamente no livro, é um momento em que esse homem entrega a vida dele a Jesus, e Jesus se torna o Senhor da sua vida. A primeira coisa que acontece com ele, quando ele está de joelhos ali, é que a mochila que estava sobre os seus ombros cai. E aí ele se levanta e continua a caminhar sem o peso daquela mochila que ele estava carregando até então. Que mochila era essa? O peso dos seus pecados. Você já experimentou isso? Deixar os seus pecados aos pés da cruz? Tem muita coisa. Vocês são jovens aqui, vocês estão me ouvindo, são muito jovens. Mas eu também já tive a idade de vocês, e eu sei que tem muita coisa pesando na vida de alguns de vocês hoje, e que precisa ser deixado aos pés da cruz. O Senhor Jesus está aqui, para que você que entrou com esse peso, não precise ir para casa com esse peso, porque o Jesus deseja que esse peso seja deixado aos pés da cruz. Amém. Agora tem uma pergunta que você pode fazer assim para mim, você pode dizer, mas Rui, você está dizendo aí que esse pessoal, Pedro e João, eles tiveram essa experiência, não é? E por causa dessa experiência eles não podem deixar de falar. Tá, eu entendo, mas eles viram Jesus. Eles ouviram Jesus fisicamente falando com ele. Eles viram Jesus fisicamente, viram Jesus ressuscitado. Eu nunca vi, eu nunca tive essa experiência. Como é que você pode querer que eu tenha a mesma fé que esses homens tiveram? Talvez você esteja me fazendo essa pergunta. E eu quero te responder com aquele versículo em que Jesus se dirige a Tomé, lá no capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 29. Antes de ler, deixa eu explicar o contexto. Jesus havia ressuscitado na manhã do domingo de Páscoa, havia aparecido para os seus discípulos. À tarde, no finalzinho do dia, ele apareceu ali, no mesmo cenáculo, na mesma sala onde Jesus havia celebrado a última ceia. Jesus aparece ali, havia ali, alguns discípulos estavam reunidos, mas Tomé não estava reunido naquele dia, não estava na reunião. Deixa eu abrir um parêntese para dizer uma coisa para vocês. Vejam como é importante nunca faltar em nenhum culto. Nunca falte em nenhum culto, porque pode ser que justamente no culto que você faltou, alguma coisa fantástica aconteceu e você não estava lá para ver. Não falte nenhum, vem em todos. É por isso que eu não saía da igreja quando me converti. Mas voltando lá, Tomé depois volta, encontra os amigos e diz, e aí, como é que vocês estão? E os amigos dizem, o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu para a gente. E Tomé responde dizendo, eu não acredito, a menos que eu veja com os meus olhos, que eu pegue meu dedo e coloque no lado dele que foi ferido, que eu pegue meu dedo e coloque na mão dele que foi furada pelo prego. Se eu não fizer isso, eu não vou acreditar. O pessoal diz, tá bom então, vamos esperar, né? Domingo seguinte, o texto diz que Jesus apareceu novamente, no mesmo horário, quando o grupo estava reunido ali, e Tomé dessa vez estava junto. E Jesus já vem direto para Tomé e diz assim, Tomé, vem cá,
você disse que você queria me ver. Está me vendo agora? Tá. Pega a sua mão aí, coloca aqui do meu lado. Está vendo a ferida que a lança causou? Está vendo? Pega seu dedo, põe aqui na minha mão. Está vendo o buraco que o prego causou? Está vendo? Tomé, põe a mão, sente a ferida na mão de Jesus, se ajoelha e diz: meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus responde para Tomé. Isso está em João capítulo 20, versículo 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Isso aqui é uma coisa meio estranha, dá nó na nossa cabeça. Eu e você somos mais felizes que esses apóstolos aqui. Olha para quem está sentado do teu lado e diz assim: nós somos mais felizes que os apóstolos. Diz aí agora. Pode dizer. Porque Jesus disse isso. Você me viu e creu, Tomé? Felizes os que não viram e creram. Eu nunca vi Jesus fisicamente. Você nunca viu Jesus fisicamente. Mas nós não precisamos ver Jesus fisicamente para que a verdade de Jesus transforme a nossa vida. Aqueles que creem são mais felizes até do que aqueles discípulos que viram o Jesus ressuscitado, o Senhor ressuscitado fisicamente. Amém, queridos? Vocês creem nisso, sim ou não? Amém. Última coisa que eu quero dizer para vocês hoje. Então a gente viu juntos aqui que nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Isso mostra a radicalidade da nossa experiência. E aí o final do versículo diz: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não se trata de ter visto com os olhos físicos, mas se trata de ver e de perceber com a fé. É por isso que nós pregamos, porque nós vimos, porque isso fez sentido para a nossa vida, porque nós tivemos essa experiência. Agora, para terminar, a base do nosso zelo pelo evangelismo está nessa experiência transformadora do nosso encontro com Jesus. Um encontro que nos domina, um encontro que nos transforma, a tal ponto que nós não podemos deixar de falar daquilo que o Senhor realizou na nossa vida. Mas é muito importante que a gente entenda que, ainda que essa experiência que a gente teve seja básica, seja fundamental, o testemunho sobre Jesus depende de um outro fator também fundamental. O testemunho sobre Jesus depende do poder do Espírito Santo. E eu queria que você entendesse uma coisa aqui que para mim é muito importante. É muito consolador que seja assim. É muito consolador, porque vejam bem, se o nosso testemunho dependesse da nossa própria força, então nós seríamos entregues, por assim dizer, a nós mesmos, né? Deus me transformou pela experiência que eu tive, pelo encontro que eu tive com o Senhor, mas agora eu vou ter que falar de Jesus a partir das minhas próprias habilidades. É isso? Não, de jeito nenhum. Porque aí a gente cai naquilo que eu falei no começo. Aquele que é comunicativo vai ter mais facilidade, sai e fala. Aquele que é extrovertido vai conseguir fazer isso, mas aquele que é tímido, não. Aquele que não faz amigos com rapidez, também não. Aquele que não gosta de interagir com as pessoas, também não vai ser útil na pregação do Evangelho. Se a pregação do Evangelho dependesse das nossas capacidades, na verdade, gente, ninguém conseguiria pregar o Evangelho. Porque aí não adianta ser comunicativo, não adianta saber fazer amigos, não se trata disso. Se você é extrovertido, comunicativo e etc., talvez você consiga se dar bem numa determinada profissão. Por exemplo, né, para ser vendedor, eu acho que tem que ser mais ou menos assim, é ou não é verdade? Eu tentei ser vendedor por 3 dias na minha vida. Silene se lembra disso. Eu estava desempregado e arrumei um emprego para vender plano de saúde.
E por 3 dias a Silene me viu sair de casa de manhã para tentar vender plano de saúde em empresa, farmácia, loja, oficina mecânica e tal. Eu chegava nos lugares, né, o sujeito estava lá trabalhando, dizia: o senhor poderia me dar 1 minuto da sua atenção, por favor? Ele parava de trabalhar, eu olhava, pois não. Eu dizia: não, é que o senhor não está precisando de um plano de saúde não, tá? Ele dizia: não. E eu dizia: tá bom então, muito obrigado. E ia para outro lugar. Aí chegava no outro lugar e dizia: a senhora não está precisando de um plano de saúde não, tá? Ela dizia: não, muito obrigado. Eu pegava e saía para um terceiro. Quantos planos de saúde eu vendi em 3 dias? Nenhum, né? Porque eu não sou vendedor, eu não sei vender, eu não sei. Alguém pode até dizer: ah, mas você fala, né? Sim, mas para fazer essas coisas, gente, no fundo eu sou um grande tímido. Você pode não acreditar, mas no fundo eu sou um grande tímido, é verdade. Não se trata de habilidades pessoais. As habilidades pessoais, elas não são decisivas na pregação do Evangelho. O que é decisivo é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós não dependemos do nosso jeito, nós não dependemos da nossa personalidade para pregar o Evangelho, nós dependemos do poder do Espírito Santo. E eu queria que vocês vissem isso na reação dos discípulos, Pedro e João, quando eles foram soltos. Então, eles estavam lá diante das autoridades, as autoridades falaram: não falem mais nesse nome, mas como não podiam fazer mais nada, liberaram os 2. Vejam o texto comigo, no capítulo 4 de Atos, versículo 23. Eu estou quase terminando, mas eu vou fazer uma leitura aqui até o versículo 31 agora, começando no 23 de Atos 4. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, ou seja, foram procurar a igreja, né? E contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão citando aqui o Salmo 2, tá? E continuam orando. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles oraram. E o texto continua. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus irmãos, aqui vocês estão vendo o segredo da pregação do Evangelho. É claro, o que eu falei até agora é básico. Se você não teve a sua experiência com Jesus, você não tem o que pregar, você não tem o que anunciar. Agora, se a tua experiência com Jesus é real, você precisa agora ser cheio do Espírito Santo. E se você estiver cheio do Espírito Santo, quando você abrir a sua boca, seja você comunicativo ou tímido, seja você extrovertido ou não, não interessa. Quando você abrir a sua boca, o Senhor vai honrar a palavra que você disser e vai produzir fruto através da sua vida. É o que o texto está dizendo aqui. É interessante, porque o texto diz: anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Por quê? Porque ficaram cheios do Espírito Santo. Aliás, a reunião de oração foi tão poderosa que até as paredes daquele lugar tremeram. Que coisa fantástica! Mas o mais fantástico do que isso é esse poder de Deus agindo na nossa vida, que pode fazer com que uma palavra de Deus na sua boca alcance alguém que está
desesperado e carente da mensagem do Evangelho. É esse poder de Deus. Meu querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você sair da sua casa de manhã, ou sei lá que hora você sai, para ir à escola ou para ir ao trabalho, não interessa, para onde você for, quando você sair de casa, antes de sair de casa, ore ao Senhor e diga: Senhor, me enche com teu Espírito, e me dá a oportunidade de falar para o Senhor, acerca do Senhor. O Senhor me conhece, sabe do meu jeito, sabe das minhas dificuldades, mas não é o meu poder, Senhor, não é na minha força, é na tua força, é no poder do teu Espírito. Então me dá do teu poder, e faz com que as palavras que saírem da minha boca alcancem outras pessoas. É isso. O próprio Jesus tinha dito lá em Atos 1:8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqueles homens sabiam que o resultado do seu testemunho não dependia deles, não dependia das suas capacidades, dependia do Senhor. Por isso, diante das autoridades, foram buscar o auxílio de Deus em oração. Sabiam que somente Deus podia dar a eles o poder que eles careciam para poder pregar. Precisavam do Senhor, porque só o poder de Deus pode tornar a pregação do Evangelho efetiva. O que é a pregação do Evangelho? É chamar pessoas que estão mortas para que vivam novamente. Quem é que tem poder de fazer isso? Somente Deus tem esse poder. E Ele faz isso através da nossa vida, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Deixa eu te perguntar, do que é que nós estamos dependendo para pregar o Evangelho? Será que a gente está dependendo do nosso jeito legal de ser? É porque nós somos legais lá na Carisma, né? O GT é legal, a gente brinca, a gente tem um jeito descolado, o nosso culto é legal. É disso que nós estamos dependendo? Essas coisas podem ser úteis, mas elas não têm poder. Nós precisamos depender do poder de Deus. O último versículo que eu quero ler, Marcos 16, versículo 20. Último versículo do Evangelho de Marcos. Jesus ressuscitou, dá ordens ali aos discípulos, para que eles fossem por toda parte pregando o Evangelho. E Marcos 16, 20 diz assim: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Vocês estão entendendo a dinâmica desse texto? Jesus deu uma ordem: saiam e vão pregar. O que é que a gente faz com uma ordem? Uma ordem, gente. Se o nosso Senhor nos dá uma ordem, o que é que a gente faz com essa ordem? Obedece, não é? Obedece. A gente não fica perguntando: Senhor, mas como é que a gente... Não, a ordem é: vão e preguem. O que é que a gente faz? A gente obedece. Mas olha o que o texto diz: os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Essa é a parte dos discípulos. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Jesus está dizendo o seguinte: só vai e prega, porque eu vou junto com você, confirmando aquilo que você disser. E eu vou confirmar aquilo que você disser com os sinais que vão se seguir. Vocês estão entendendo isso? A nossa parte, meus queridos, é obedecer. O Senhor é quem confirma a palavra dEle e faz com que a palavra dEle, pregada por nós, e aqui pregado não significa apenas num púlpito, falando para uma multidão, como eu estou fazendo agora, é também no diálogo, na conversa, no bate-papo. A palavra do Senhor, pregada por nós, o Senhor faz com que ela produza fruto para a glória do nome dEle. Amém, amados? Amém. Fique em pé comigo. Eu quero orar com vocês.